caverna e carrega a Ren nos braços e vai pro caminho contrário à mansão. E como em todos os ifs, essa foi uma péssima escolha. Enquanto ele andava, ele não conseguia pensar em mais nada a não ser no rosto do Betelgeuse. Ele só lembrava da risada dele enquanto ele contorcia o corpo da Ren. Ele já estava começando a perder a sanidade. Depois de um tempo do Subaru andando, todo arregaçado com a Ren no colo, ele encontra o Reinhard, a caminho da mansão do Roswell. O Reinhard diz que estava procurando o Subaru e fica feliz por ter achado ele vivo. O Subaru fala pro Reinhard a Ren, mas ele fala que é melhor cuidar dos ferimentos dele primeiro, né? Só que, obviamente, né, velho, o Subaru só chegou pro Reinhard e falou: meu irmão, caguei. Ele ignora totalmente o que o Reinhard falou e fala que vai enterrar a Ren primeiro. Andando um pouco com o Reinhard, o Subaru encontra um campo de flores, que tinha as mesmas cores que a Ren tinha de cabelo. Ele pega aquele campo de flores e enterra a Ren. Um detalhe interessante aqui é que, mesmo o Subaru falando que tem um campo de flores ali, o Reinhard não consegue ver campo nenhum. É, rapaziada, o moleque já tá ficando esquizofrênico. E a rota mal começou. Depois de enterrar a Ren, o Reinhard fala que vai acompanhar o Subaru até a mansão. Mas o Subaru só ficava falando que queria matar, matar e matar. Ele já tava totalmente consumido pela sede de vingança. Só que ele tava tão ferido que ele acaba desmaiando. Depois de ele dormir literalmente uma semana, ele acorda na mansão do Reinhard. Ele ficou todo esse tempo dormindo de tão ferido e cansado que ele tava. O Subaru acordou e ainda tava só falando que ia matar o Betelgeuse. Esse moleque não para, né, velho? Só que é aí que as coisas ficam interessantes, rapaziada. Depois que ele acordou, ele ficava ouvindo tanto a risada do Gilze quanto a Ren do lado dele. Pois é, rapaziada. Deu pra Ren agora virar um encosto. Mas Baru, o que a Ren ficava falando pra ele? É, meu nobre. As coisas que ela falava não era muito boa não, viu? Ela falava que tinha que matar o Gilze mesmo, velho. E isso é bem estranho vindo dela. O Reinhard vê o Subaru acordando e diz que ele ficou uma semana dormindo. Só que os ferimentos dele estavam bem melhores. O Subaru agradece ao Reinhard pela ajuda e o Reinhard diz que não foi nada. Afinal, eles são amigos, então é pra isso que os amigos servem. O Subaru pergunta sobre a vila de Arlan, só que o Reinhard só balança a cabeça. Todos lá já tinham morrido e o Reinhard provavelmente matou o Puck também. O Subaru pergunta também se ele viu um homem magro, esquisito com as roupas escuras. E o Reinhard diz que não. Ele nunca viu ninguém assim. E nessa cena o Subaru meio que fica puto porque o Reinhard não conseguiu impedir o ataque e muito menos capturar o Gilze. E fica dando soco de raiva na cama. Mas você tá brabo? Você tá brabo, mano? O Subaru tava tão puto do Gilze ter fugido que de tanto ele bater o braço na cama, ele começa a reabrir os ferimentos. O Reinhard fica em choque olhando pro Subaru emputecido. Ele para e fala pro Reinhard que precisa ficar mais forte. Ele precisava da força pra matar aquele maldito. E o Reinhard concorda em ajudar ele, né? Porque, pô, treinar com espada é o que o cara faz de melhor, né, velho? E ele fala pro Subaru que vai ser o professor dele. E vai extrair o melhor dele. Olha aí, rapaziada. Uma rota alternativa em que o Subaru treina com o Reinhard, cara. Quem tá ligado aqui no canal, ó, quem é antigo sabe o que acontece se treinar com o Reinhard, né, mano? O cara simplesmente vai virar uma máquina de combate, velho. Logo um mês se passa e o Reinhard reclama que o Subaru devia ser mais observador. Ele tava atacando sem pensar. E mesmo nessa altura do campeonato, o Subaru já ter se tornado um espadachim formidável, ele ainda fazia muita cagada. Mano, olha isso, velho. O cara treinou um mês, cara. Um mês! E já virou um ótimo espadachim, velho. Tô falando, treinar com esse maluco aí, velho. Essa bênção de professor dele é muito roubada, mano. Puta que pariu. O Subaru agradece o Reinhard pela ajuda e diz que realmente se sente melhor. Ele realmente se sente mais forte. O Reinhard fala que enquanto ele se esforçar, ele sempre vai ter bons resultados. É, com o Benson fica fácil, né, rapaziada? Vamos combinar. O problema é que, mesmo treinando um mês direto com o Santo da Espada, ele ainda não estava satisfeito. O Subaru falava que ainda não era o suficiente. Ele precisava ficar mais forte ainda. E enquanto ele falava isso, o Subaru avança pra cima do Reinhard numa velocidade impressionante. Só que ele é facilmente impedido pelo Reinhard, mano. O Subaru nunca foi e nunca vai ser páreo pra ele num duelo. O Subaru queria continuar lutando, só que o Reinhard disse que é pra parar e descansar. Só que obviamente, né, velho? Reinhard, eu caguei. Ele ignora o Reinhard e levanta todo arregaçado pra atacar ele de novo. Só que mais uma vez, né, ele dá uma só no Subaru e ele cai no chão. E o Reinhard fica triste porque ele não treinou todo esse tempo o Subaru pra ele simplesmente morrer à toa. O Reinhard não tava gostando de como as coisas estavam indo. O Subaru tava tão cego e desesperado pela vingança dele que nem treinando direito mais ele tava. Ele tava só querendo atacar. O Reinhard percebe isso e fala que enquanto ele não voltar a ser quem ele era, ele não ia mais poder treinar o Subaru. Meu irmão, é só apertar um botão, velho. Fica apertando um botão só que ganha de todo mundo, velho. Subaru, ReZero não é um jogo. É sim, olha aqui, ó.
O Reinhard fala que as pessoas que morreram não iam querer ver o Subaru com aquele semblante de ódio e raiva. Eles queriam ver o Subaru sorrindo de novo. E obviamente o Subaru responde mais afiado que a espada do Reinhard, né, mano? Meu irmão, caguei. O Subaru fica puto que o Reinhard não vai mais treinar ele e dá um soco no peito do Reinhard. Nossa, Baru, como é que ele atingiu ele? Tá, ele deixou dessa vez, mano. Tá em lore. O Subaru agradece o Reinhard ter ajudado ele e vai embora. 20 anos se passam e a vingança no seu coração. O Subaru chega na favela de Lugnica em direção à cabana do velho Ron. Ele deixa a Patrache do lado de fora e pede para ela esperar. Mas Baru, como assim ele tem a Patrache? Meu irmão, eu não faço a mínima ideia. Segue o roteiro. O Subaru bate na porta e o Ron pergunta a senha. Nobre pessoa do lado de fora, quanto é 1 mais 1? Nada, porque zoom não é número. Certa resposta, entra aí, mano, chega aí. Ele abre a porta e os dois se sentam pra conversar. O Subaru tava lá pra saber mais informações sobre o culto da bruxa. Ele pergunta pro Ron se ele tinha mais informações deles, só que o Ron fala que não. O Subaru questiona ele pra saber se realmente tá falando a verdade. Ele diz que não tem motivo pra mentir. E aproveitando que ele tava lá, o Ron pergunta se o Subaru vai pagar a dívida dele. Pronto, agora o Ron, além de ser traficante, ele também é agiota. O Subaru fala que ele ia pagar logo, e era só pro Ron esperar. O Ron meio que duvida, porque ele sempre fala isso, e fala que é melhor ele arrumar logo um emprego. Ficar caçando cultista por aí não vai pagar as contas dele não. O Subaru escuta isso, olha pra ele e fala: Meu irmão, tu é agiota e contrabandista. Vai me dar sermão mesmo? O Ron só olha e fala, pô, verdade né mano, foi mal aí. E o Subaru vê que não tinha mais nada pra falar lá e ele mete o pé da cabana. Só que do lado de fora, rapaziada, tinha 2 bandidos tentando roubar a Patrache, velho. Mano, os caras estavam tentando roubar um dragão terrestre, velho. Tá parecendo São Paulo, velho. Você deixa a moto 2 minutos na rua e já sumiu. Isso é um assalto, passa tudo. Não. Isso é um assalto, passa tudo. O cara tenta roubar o Subaru com uma faca, só que o Subaru tinha um braço mecânico, velho. O braço mecânico dele é muito roubado, velho. O cara tenta dar uma facada nele e ele simplesmente bloqueia, velho. Ele ignora. Mas Baru, como assim? Como é que ele tem um braço mecânico? Rapaziada, eu também queria saber. Mas na moral, achei muito pica, velho. O braço dele é muito da hora. O foda é o Tapei não explicar isso em nenhum momento na história, né, velho? É que nem a roupa dual, o cara só tem e pronto. E aí, Tapei, como é que você explica isso, mano? Segue o jogo, meu nobre, segue o jogo. O Subaru dá uma surra nos caras e pergunta pra eles se eles sabem alguma coisa do culto da bruxa. Os malucos ficam em choque, né? Afinal, pô, o cara do nada tira um braço mecânico e ainda pergunta sobre um culto maligno, velho. Os caras estavam em choque, mano. Só que pro azar dos dois, eles não tinham nenhuma informação sobre o culto da bruxa. E o Subaru vê que não dá pra tirar nada deles e manda a Patrache dar uma rabada nos dois, mano. Pra vocês verem, não tinha pessoa pior pra roubar, né? Não tinha. Tem que roubar o protagonista, os caras é muito burro, velho. Depois disso, o Subaru monta na Patrache e vai embora. Enquanto ele andava na Patrache, no caminho ele reclama que o culto tava quieto demais. Ele queria que o culto fizesse alguma coisa grande pra ele conseguir notar e matar o Betelgeuse logo, né? Rapaziada, o morro tá muito tranquilo, tá estranho. Depois do Subaru andar bastante com a Patrache e dar uma pausa, o Subaru tava visivelmente decepcionado. Mais um dia dele caçando o culto e não encontrou nada. A cada dia que passava, o ódio dele aumentava. Desde o dia que se separou do Reinhard, ele usou a raiva dele como combustível para acabar com o culto da bruxa. E como o Subaru tá constantemente atrás do culto, ele também tá constantemente no próprio limite. Ele sempre tá sem dinheiro, ele sempre tá com fome e ele sempre tá ferido, não importa o que acontecesse. E além dele viver machucado, ele também tinha uma espécie de dor fantasma no braço mecânico dele. E chega, o Subaru e a Patrache se deitam pra acampar. E o Subaru pede desculpa pra Patrache porque ele não tem toda a comida que ela merece ter. Ele só tinha uma única maçã. Ele decide dar essa maçã pra Patrache comer. E como a Patrache é foda, né? Porque esse dragão é foda. Ela sabia que o Subaru não tinha comido nada, mano. E mesmo ele mentindo, falando que já tinha comido, ela não quer comer tudo. Na moral, rapaziada, esquece Emília, esquece Ren. Melhor waifu de ReZero é a Patrache, não tem como. E como o Subaru não consegue convencer a Patrache a comer tudo, ele corta a maçã no meio e divide com ela. Enquanto ele descansava do lado da Patrache, ele vê realmente que tava sem comida. Jura, uma única maçã tava sem comida. Ele não queria aceitar o fato de que o Ron tinha razão. Ele realmente tinha que arrumar um emprego, ou ganhar dinheiro de alguma forma, né? O problema era que ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele pensava em ter um trabalho simples e honesto, mas seria difícil no estado dele. O cara parecia ser bem perigoso, tá ligado? Imagina o Deco lá de Boku no Hero indo trabalhar com aquele traje dele todo estourado
estourado, todo cheio de sangue. Os caras iam ter no mínimo medo dele, né, velho? Então, provavelmente ele não seria contratado. E o Subaru tá no mesmo estado, mano. O Subaru começa lentamente a cochilar e ele escuta a risada do Gyuzi. Só que ele sabe que é uma alucinação, e por isso ele manda ele calar a boca. Enquanto isso acontecia, ele sentia a dor fantasma de novo no braço. Ele segura o braço direito dele pra parar de doer. E não só o Gyuzi apareceu, mas a Ren também apareceu. Ela aparecia sempre pra ele todas as noites, como se fosse um fantasma. Só que o Subaru também sabia que ela era uma alucinação. Só que diferente do Gyuzi, quando ele mandava ele calar a boca e ele parava, a Ren não. A Ren sempre ficava lá a noite toda com ele. A Ren fala pro Subaru que queria que ele se esforçasse menos. Ele carrega dores demais. E o Subaru só tira onda porque ele sabe que ela é só uma alucinação. Seria só fruto do subconsciente dele, falando pra ele só pra ir mais devagar, pra ele não acabar morrendo. A Ren comenta que ele poderia ir na mansão do Roswell pra resolver o problema do dinheiro. Tinha muitas coisas lá de valor que ele poderia pegar. E o Roswell não ia se importar, né? É, claro que não, né, mano? O cara tá mofando no santuário. E como o Subaru não tinha muita escolha a não ser fazer isso, ele meio que aceita ir pra lá, né? E nisso, a Ren comenta com o Subaru que tem um rumor estranho que a mansão é assombrada por fantasmas agora. E por isso, ninguém foi lá roubar as coisas, porque todo mundo tem medo desses tais fantasmas. E obviamente, né, mano, o Subaru cagou pra isso porque, pô, tem um fantasma literalmente do lado dele, mano. O que poderia ser pior, né, velho? Fora também que ele era assustador pra cacete, né, velho? O cara era um berserker quase. Fantasmas, almas mortas, maluco, se eles são assustadores, eu sou uma aberração. Vambora.